Então, enquanto o pessoal vai entrando, só lembrando o tema da live de hoje, que é sobre estabelecer uma rotina, que dentre os 4 temas que eu trouxe, né, esse é o 4º tema, e dentre todos eles, esse é o que é mais desafiador para mim, inclusive. Nossa, amiga, não sei, né, estamos precisando de um grupo de estudos, né? Eu tava pensando nisso esses dias, que tá na hora da gente escolher outro livro. Vamos pensar aí semana que vem. Acabou que eu e a Kalinka nem conversamos sobre isso, assim, né? Do nosso próximo grupo de estudos. Mas, quem sabe? Semana que vem a gente não decide. Vou conversar com ela. Então, enquanto o resto do pessoal vai entrando também, só fazer um resumo das últimas lives, do que a gente falou, pra gente poder entrar na parte da rotina. A primeira live, que na verdade eu contei já, né, que eu não consegui salvar, então essa não tem como deixar salvo, mas depois eu falo sobre o tema, que era sobre o ambiente, sobre a organização do ambiente, as energias que influenciam, né, a nossa rotina, a nossa produtividade. Na segunda live a gente falou de coragem, né, de agir com o coração, e aí eu falei da diferença entre o método racional de estabelecer um objetivo, analisar os riscos, enfim. E depois trouxe um método mais de sentir, né? Da gente sair um pouco do racional pra gente realmente agir com o coração e que a gente só consegue agir quando a nossa vontade, quando o nosso amor é muito maior do que o nosso medo. Na terceira live, então eu falei sobre os tipos, né, os talentos que a gente tem, as linhas de talento e propósito, e aí eu foquei mais em trazer o tanto que a gente já tem de informação sobre personalidade, sobre características, mas trazendo um pouco também a parte de integração com a espiritualidade, que é trazendo, né, os elementos, o ar, a água, a terra, o fogo, o que isso significa. Na live passada, a gente falou, né, sobre os bloqueios, sobre os limites que o nosso subconsciente coloca para que a gente alcance o que a gente deseja, para que a gente tenha coragem de agir. Então, o que a gente entrou mais nos nossos medos, e aí falei sobre as crenças limitantes, né, falei um bocado sobre o Theta Healing também. E aí hoje, a última live, a gente vai falar de rotina, que é realmente uma coisa que eu tô aprendendo e que eu tô buscando mais dentro dessa quarentena. E para só introduzir o tema um pouco, né, eu lembro que há um tempo atrás, deve ter umas 2, 3 semanas, assim, ou mais talvez, já não me lembro, eu lancei uma caixinha de perguntas nos meus stories perguntando qual que era o maior desafio que vocês estavam tendo dentro da quarentena, né? E aí uma das pessoas falou que era justamente a rotina. E aí eu cheguei a comentar, né, na hora que eu fui responder, eu falei, gente, a vida inteira eu culpei, né, o mundo externo, né, as coisas que aconteciam na minha vida pela minha falta de disciplina e pela minha falta de rotina. Então, quando eu estava na faculdade, eu fazia 2 faculdades, ficava no centro acadêmico, e aí não ligava muito para isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com consultoria, e eu não tinha muito essa de trabalhar no escritório, sabe? De você ter a sua mesa, de ir sempre para o mesmo lugar todos os dias. Eu trabalhava no cliente, então cada dia eu estava num lugar, eu viajava muito, né? Na minha história dentro da área de consultoria, na minha área, era uma das pessoas que mais viajava e eu amava, mas aí eu falava que eu não tinha rotina, que eu não conseguia ter rotina porque eu viajava muito. E aí, saí, pedi demissão, entrei nessa nova jornada, nesse novo caminho, trabalhando em casa, e aí não tem mais desculpa, assim, né? Tudo bem que no último ano eu viajei bastante também para estudar, mas eu percebi que, assim, não adiantava culpar o externo, sabe? Tem algumas rotinas que a gente consegue estabelecer, independente de onde a gente estiver, independente do que está acontecendo ao nosso redor, né? Que a gente consegue ter pequenos passos para a gente estabelecer aquilo e ter um equilíbrio na nossa vida e a gente conseguir manter um ritmo mais adequado.
E aí o que eu vou trazer pra vocês, né, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é porque o momento que eu tô agora é entender o equilíbrio entre a rotina, os hábitos e o que o meu corpo pede, né? E o que realmente é saudável pra mim, o que faz sentido junto com o meu trabalho, com o que eu preciso produzir. Então eu tô buscando esse equilíbrio, algo que eu estou prestando mais atenção e tentando entender agora. Mas vamos voltar no início, assim, né? Como bem no inicinho, o que é uma rotina, o hábito, enfim. Como sempre, eu gosto de voltar para o conceito, eu gosto de trazer para vocês um pouco o que o dicionário traz pra gente, né? Do que significa as palavras. Porque muitas vezes a gente fala as coisas né? Até por hábito, né? E a gente não presta atenção realmente no que cada coisa significa, e o dicionário é realmente um grande aliado mesmo. Então, sobre rotina mesmo, né, que é o tema principal hoje, né, o que é uma rotina? A rotina é uma sequência de procedimentos, de costumes habituais. Então, a gente já tem que a rotina nada mais é do que uma coisa que você faz, né, todos os dias, constantemente, que você tem esse hábito de fazer. Então, é quando você realiza alguma coisa sempre da mesma forma, né? Então, a gente tem às vezes um caminho, uma rotina que você sempre... para sair de casa para o trabalho, você sempre faz o mesmo caminho. Então, ali já é uma rotina, né? E aí, enfim, então é uma coisa que é habitual. E eu trouxe também o conceito de hábito, porque se rotina é algo habitual, o que então é o hábito, né? Se a gente precisa estabelecer os hábitos para que a gente consiga ter uma rotina, então o que são os hábitos? Os hábitos é o comportamento que a gente aprende e repete frequentemente. Então fica um pouco redundante com a rotina, mas o hábito a gente pode olhar mais para o detalhe, né? A rotina a gente pode ver vários costumes como se fosse uma junção de vários hábitos. E aí o hábito é realmente aquela atividade que a gente faz, que a gente estabelece todos os dias, né? E aí a questão do hábito é que o hábito se torna essa experiência, e quanto mais hábitos a gente tem, quando a gente tem algo no automático, porque os coaches de alta performance, né, os livros que falam sobre performance, todos frisam muito a questão do hábito, né? Qual que é a importância do hábito? O hábito, quando você coloca qualquer atividade que você deveria fazer sempre como um hábito, como algo que você faz todo dia de forma automática, isso faz com que você não precise mais prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então, é como se você liberasse espaço no seu cérebro, é como se você liberasse espaço para que você pudesse usar a sua mente, usar a sua criatividade em algo que faça muito mais sentido. Então, você não perde tempo pensando, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque você cria o hábito e aí você libera esse espaço para você permitir que você foque, né? Que você esteja presente e faça as coisas que façam sentido, né? Que você não perca tempo com essas coisas menores, vamos dizer assim. Então essa que é a vantagem do hábito, né? E da rotina. Ela libera espaço no seu dia a dia. E libera espaço para sua mente. E uma coisa que é muito interessante que eu vejo o Joel falando, né? Eu sempre tô falando dele, é porque é uma pessoa que eu tô seguindo recentemente, tô lendo o livro dele, enfim. Eu vou trazer um conceito que ele traz no livro dele, que é o seguinte, que a rotina, né, é aquilo que a gente faz automaticamente, e aí ela dispensa, então, a mente de precisar voltar e nos avisar que a gente tem que fazer alguma coisa e como. Só que a gente fica falando, a rotina é muito difícil de ter rotina, é cansativo, fica chato. E aí, qual que é a parte legal que ele traz? Ele fala o seguinte, que ninguém gosta é da monotonia. Então, qual que é a sacada para você conseguir estabelecer a sua rotina e ter os seus hábitos? É você fazer a mesma coisa de maneira diferente. Então, por exemplo, se você todos os dias acorda e vai fazer um exercício físico, você não precisa fazer o mesmo exercício físico todos os dias. Você pode um dia querer correr, você pode um dia querer fazer uma musculação, um dia fazer um yoga, um dia só fazer um alongamento, um dia pular corda. Então, você muda a atividade, mas o hábito de fazer o exercício todos os dias quando acorda, você já tem aquele hábito. Então, você consegue estabelecer a sua rotina.
E aí, o que eu tinha muita dificuldade de ter uma rotina era muito a questão de, ou criar um hábito, né? Era o que eu falo que é muito importante, que é a motivação. Às vezes eu me esquecia, assim, né? Do tipo, eu falava, ah, segunda-feira eu vou começar a fazer, mas, tipo, eu não via um porquê de fazer aquilo, né? Eu não tinha realmente uma conexão de por que que aquilo era importante pra mim. Eu falava porque, sei lá, muita gente falava que era importante, aí eu pensava, ah, então eu vou fazer. Sabe, assim, aquela coisa de tipo, de escutar as pessoas falando e só querer fazer igual no sentido, ah, tem uma noção de que é importante. Mas quando você não tem a motivação real, assim, de por que que você quer fazer aquilo, de por que que aquilo é importante pra você. Então, por exemplo, a rotina, o pessoal sempre fala, ah, a rotina é importante pra você ter uma vida mais saudável. Mas se eu nunca tava tendo problema de saúde, por que que eu ia querer ter uma rotina se aquilo não tava me influenciando diretamente, né? Tipo, aquela dificuldade de pensar só lá no futuro, sabe? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem que buscar uma motivação real. Por que que você quer fazer aquilo que você está se propondo a fazer? E a motivação é importante principalmente no início, porque é aquilo que vai dar aquele gás inicial. É como se fosse assim, você precisa colocar ali acender uma faísca para que você saia da inércia, né? Então a gente tá parado, a gente não tá fazendo nada e a gente precisa dessa força que vai fazer com que a gente saia do lugar que a gente tá. Então a gente busca a nossa motivação. E qual que é a motivação? A motivação é o que eu falei lá na primeira live, né, mesmo da jornada, que é sobre a questão da coragem, né? A motivação é aquilo que a gente realmente deseja, né? É aquilo que a gente tem no nosso coração. Então, a maior motivação que a gente pode ter é a gente sentar e definir os nossos objetivos e perceber como que uma rotina vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Então, o que que eu fiz nessa quarentena que foi muito importante para mim? A primeira coisa que eu fiz, antes de tentar estabelecer qualquer rotina, foi fazer um quadro de sonhos, né? Pode ser, tem gente que chama mapa de sonhos, um vision board, tem vários nomes, mas nada mais é do que você vai sentar um momento só com você mesmo, né? Você vai se dar aquele tempo de você pesquisar, assim. Se você tiver revistas em casa, ótimo, né? Eu adoro colagens, então pra mim foi maravilhoso. E a revista é uma coisa boa, porque quando você vai passando e folheando a revista, você não fica preso a só o que a sua mente racional deseja. Você simplesmente vai folhear a revista e vai ver o que te chama atenção e pega aquelas imagens que te chamam atenção, que fazem sentido para você, e aí na hora que você termina, você acaba vendo e pode se surpreender com tudo aquilo que você selecionou, né? Aí você sai um pouco do racional. Mas não é só por revista, né? Você pode fazer como um brainstorm de só escrever no meio, mapa dos sonhos, e só ir puxando um monte de setinha ao redor, falando o que você deseja em cada área da sua vida. Você pode fazer num PowerPoint, pode fazer uma colagem no PowerPoint, buscando imagens na internet, né? Se divertindo lá no Pinterest, né? No aplicativo, e buscando essas imagens e fazer uma coisa digital. Então, o como não tem limitação. Mas é um momento que você vai se conectar com aonde você quer estar, entendeu? Quais são os objetivos da sua vida. E é bom que seja uma coisa mais visual, porque, por exemplo, se o meu que eu fiz físico, né? Depois eu posso tirar uma foto e colocar nos stories. Eu coloquei na parede aqui do quarto, então todos os dias, quando eu acordo, eu olho para aquele negócio e falo assim, e aí, eu quero alcançar isso aí ou não quero? Né? Então, eu vou fazer ou não vou? E aí você tem um incentivo visual, né? De você querer alcançar aquele lugar. Então você não se esquece de quais são os seus sonhos, de quais são os seus objetivos, você não se perde no dia a dia. Porque você tem ali aquele mural, né? Aquilo que você pode visualizar para te lembrar de aonde você quer chegar. Então, se você faz digital, você pode colocar como fundo de tela para você, toda vez que abrir o seu computador, você vê aquilo. Você pode colocar de papel de parede no celular, que toda vez que você abre o celular, você vai ver onde você quer chegar. Mas a motivação tem um pequeno problema, né? Não é um problema em si, mas a motivação, ela funciona muito como essa força que vai te tirar da inércia. Mas ela sozinha, dificilmente você vai conseguir só pela motivação, só pelo seu objetivo, estabelecer o hábito e a rotina, porque é como
nós somos humanos, assim, né? Tem dia que você vai olhar para aquele mural e falar assim, é isso que eu quero. E tem dia que você vai olhar para ele e falar, velho, pode estar aqui na minha frente, que para mim não faz diferença, assim, hoje eu não quero fazer, hoje eu não tô afim, eu não tô me conectando com esse sentimento. Então, a gente depender só da motivação, a gente acaba ficando sujeito, né, muito ao nosso emocional e a gente demora, acaba que a gente deixa o hábito, né, deixa essa força de lado e acaba não fazendo aquilo. Então, é aí que entra o hábito. Mas por que eu falei da motivação primeiro antes de falar do hábito? Porque a gente precisa dessa força inicial, a gente precisa do porquê, e aí a gente trabalha para estabelecer o hábito. E como que é, e aí tem algumas dicas para criar os hábitos, e depois eu vou falar os hábitos que eu tenho e como que eu tô adaptando esses hábitos. Mas eu vou trazer 3 dicas, que são dicas que eu peguei até no Instagram do Tira do Papel, que eu achei incríveis e tem a ver com outras coisas que eu tava lendo, mas são 3 dicas que resumem muito e traz algumas questões que são fáceis da gente aplicar. Então, a primeira dica é, olhe quais são os hábitos que você já tem. Alguma coisa você já tem de hábito. Então, por exemplo, eu tenho o hábito, né, de tomar um café depois do almoço. Então, toda vez eu almoço, assim que eu termino de almoçar, eu vou lá e faço meu café, subo com o café, com o café pro meu quarto. E aí, aquele é o momento que, na hora que eu vou tirar foto pro Instagram, eu já tô abrindo a agenda, já tô olhando qual que é a energia do dia. Então, se eu já faço isso todos os dias, naturalmente, é uma coisa que me dá prazer e eu já faço, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse hábito e falar o que eu posso incluir logo em seguida. Porque eu associo um hábito ao outro. Então, se eu já pego o café, se é um momento que eu já paro para respirar, se é um momento que eu já vou olhar para a agenda, então é um momento do meu dia que eu vou parar para revisar o meu to-do, ver o que eu fiz e ver como que eu vou realocar o meu tempo no resto do dia para que eu possa fazer as coisas que são importantes, que são prioridades, como as minhas tarefas. Então, eu incluo um hábito logo em cima do outro, junto com o outro, que fica fácil e não tem motivo, né? A gente não fica com aquelas desculpas de não fazer. Outra coisa, eu acordo antes, né? Eu nem arrumava cama, morria de preguiça, falava que eu não via sentido em arrumar cama, porque depois você chega à noite, já deita e bagunça tudo de novo, por que você fica arrumando cama todos os dias? Mas depois que eu comecei a trabalhar um pouco mais com energia e entender a energia das coisas, e principalmente a influência, né, que você ter a cama, principalmente a gente trabalhando de casa, se a cama tá desarrumada, para você ir lá e deitar é muito mais fácil. Se você levanta e arruma a cama, às vezes isso ali já cria um bloqueio para você deitar de novo. Então eu falei, tá, então eu vou levantar e arrumar a cama. A primeira coisa que eu vou fazer, eu levanto e arrumo a cama, porque aí eu já não tenho desculpa de voltar a dormir mais, né? Eu já arrumo a cama e já posso em seguida definir um novo hábito. Então, se você já tem o hábito de levantar e arrumar a cama, você fala, beleza, eu já levantei e já arrumo a cama, eu já estou em pé, o que mais que eu posso fazer? O que eu posso dar uma sequência para esse hábito? Então, se você cria essas sequências, facilita. A outra coisa é ser específico, né? Não é vou fazer um hábito assim, eu vou me exercitar. Não, mas por quanto tempo você vai se exercitar? Né? Depois de fazer o quê? De manhã ou à noite? Você vai se exercitar todos os dias, ou 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana, ou 5 vezes? Então, você tem que definir um hábito mais específico, porque aí você tem aquela meta clara de como fazer aquilo, né? E quando a gente é específico, a gente consegue estabelecer os mini hábitos. Porque, por exemplo, você tem aí o objetivo eu tenho o objetivo de me exercitar todos os dias. Mas se você não se exercita nem um dia, nem um minutinho sequer, às vezes é mais desafiador você começar fazendo isso todos os dias. Então você começa falando, tá? Então eu não vou simplesmente me exercitar, a minha meta eu vou me exercitar no mínimo 2 minutos todos os dias, nem que seja ficar pulando no mesmo lugar e depois fazer 30 segundos de abdominal. É um negócio que é fácil, que não tem desculpa para fazer e pode ser que você, no horário que determinou, não faça, mas antes de dormir 2 minutos, não tem como você deixar de fazer e você faz antes de dormir.
Então, você estabelece hábitos menores, bem pequenos, porque à medida que você vai estabelecendo esses pequenos hábitos, você vai juntando eles e aí você consegue aumentar. Ei, Ale! E aí você vai conseguindo aumentar esses hábitos até você chegar naquele hábito que é o seu hábito ideal. Porque às vezes a gente fica querendo começar grande, né? A gente já quer que a gente tenha aquele hábito ideal maravilhoso lá na frente, né? Que é o nosso sonho, é ter aquilo, né? É fazer aquilo. E aí, se a gente não faz os pequenos hábitos pra gente alcançar o grande, a gente desiste na primeira semana. E uma coisa muito interessante sobre os hábitos e sobre desistir dos hábitos, eu li no livro que chama Milagre, né, o Milagre da Manhã, que ele fala o seguinte: a primeira semana, principalmente os primeiros 10 dias de qualquer coisa, qualquer hábito que você está tentando criar, ele fala que são os dias que é insuportável. Então, o que acontece é que a gente acaba, nesses primeiros dias, a gente tem essa sensação de, tipo, os 2 primeiros pode ser até que você fique empolgado, né? Uma coisa nova, pela novidade, né? Mas assim que passa essa empolgação inicial, o negócio começa a ficar assim insuportável. Eu falava que quando eu comecei a mudar a minha rotina e acordar mais cedo, gente, quando eu acordava mais cedo e eu fazia as minhas rotinas da manhã, eu tava terminando as rotinas e eu tava morrendo de sono. Eu tinha vontade de colocar de ter uns palitinhos assim pra segurar o olho aberto. E eu achava aquilo insuportável, falando, não é possível, que dia que essa sensação vai passar, né? Eu não aguento mais. Mas aí eu lembrava que o livro já tinha me contado que os primeiros dias eram insuportável. Então eu parava e pensava assim, não, tudo bem, isso tá insuportável, mas isso vai durar só 10 dias. Né? A partir do 10º dia vai começar a melhorar essa sensação. E aí foi assim que eu fiz, né? Você tendo a consciência de que o início pode ser insuportável, né? Que pode ser desafiador mesmo, às vezes você começa a fazer uma contagem regressiva, é muito mais fácil do que você só ficar preso naquela sensação de que tá muito ruim, e aí você fica preso no sentimento sem saber quando que aquilo termina, né? E aí você acaba desistindo de vez. Então, é bom a gente ter essa noção de que essa sensação vai acabar. Porque aí a gente faz essa contagem regressiva e quando a gente vê, já passou esses dias e a gente já criou um novo hábito. Mas a gente precisa da nossa determinação, do nosso foco. Então, por isso que é bom as outras ideias de, né, associar com o hábito que você já tem, de você saber por que você está fazendo aquilo. Enfim, então ter né, usar essas coisas é bom. E a outra coisa é se tornar o hábito fácil, que não é só fazer um mini hábito de começar pequeno porque é mais fácil, mas também o Joel fala uma coisa que é de usar o princípio da inevitabilidade. Então, por exemplo, se você acorda e já coloca uma roupa de fazer ginástica, dificilmente você vai desistir de fazer o exercício físico porque você já tá com a roupa. Então você já levantou e já colocou a roupa. E aí acaba que fica simples assim, né? Do tipo, não, agora eu já tô com a roupa, vou fazer alguma coisa aqui, nem que seja 5 minutos, né? Se você deixa um copo de água do lado da sua cama, né? E você acorda e já bebe o copo de água, ele já tá do lado da sua cama e isso te ajuda a despertar. Então, você usar essas táticas, né, para que você não desista, para que você deixe a coisa mais fácil possível para que ela seja feita, para que você não tenha desculpa, não dê espaço para o seu cérebro arrumar desculpas para não fazer o que precisa ser feito ou o que você gostaria de fazer, né, que é o hábito que você está querendo criar. Então, essa é a outra dica. O hábito, né? Como que eu comecei, qual foi a primeira coisa que eu testei para criar o hábito mesmo, né? Nessa quarentena. Eu usei o método do Milagre da Manhã, que fez muito sentido para mim. Porque ele fala que você deve fazer 6 coisas assim que você acorda. Né? O Milagre da Manhã, quando ele foi escrito, ele foi voltado, né? Ele não é limitado mas ele parte do pressuposto, né, de que se você tem ali o compromisso, todo dia que você tem que chegar no trabalho às 9, então às 8 você já tem que ter arrumado tudo na casa para sair, e aí você normalmente acorda às 7, o que ele fala é, acorde 1 hora mais cedo e faça essas 6 atividades, porque você vai ver que o seu dia vai ser muito melhor, muito mais produtivo, você vai ter muito mais ânimo.
Então a ideia é sempre você acordar um pouco mais cedo. Ele não fala você tem que acordar às 5, você tem que acordar às 6. Ele não estipula o horário que você tem que acordar. O importante é você acordar um tempo suficiente, né, antes do seu primeiro compromisso para que você consiga executar essas 6 atividades. E por que que eu resolvi fazer essas 6 atividades? Porque para mim fez sentido o que são essas 6. E aí eu vou contar para vocês. Ele chama de savers em inglês, que são 6 letras, né? Cada letra significa uma coisa. A primeira é o silêncio. E aí para mim faz muito sentido, porque o silêncio não é nada mais do que a meditação, né? Então eu já trabalho com isso, né? Eu sei o poder da meditação, ainda mais eu que sou muito mental, que fico muito, né, nas ideias. Então, meditar para mim faz muita diferença, né? No início eu não conseguia meditar, né? Muito menos todos os dias, né? Os pensamentos ficam a mil. Tem dia que parece que eu fiquei ali 10 minutos e não fez diferença nenhuma, que eu não consegui ter 1 minuto de silêncio na minha mente. Tem dia que flui melhor. E tá tudo bem, o importante é que eu crie aquele hábito e todos os dias de manhã eu tenho meu momento de meditação. O meu momento mesmo de meditação particular é ainda mais importante, porque dentre as técnicas que eu trabalho, tem algumas coisas em cada técnica que é recomendável você fazer logo quando você acorda. Então, no Theta Healing é recomendável que você faça a meditação de Theta logo que você acorda para você estabelecer a sua conexão com o Criador, com Deus, com essa energia divina. E ali você já, nessa conexão, já pode fazer a sua oração, fazer os seus pedidos e tudo mais. Depois eu faço a Merkaba, né? Então eu ativo a minha Merkaba todos os dias de manhã. Depois tem o Reiki, então eu ativo meus canais de força, ativo os símbolos na mão. Então eu uso, no meu caso, o meu momento de silêncio é uma forma também de eu me conectar com as técnicas que eu tenho, né? Com as informações que eu tenho. Então pra mim é muito importante. Mas tem dia que eu simplesmente acordo e quero fazer um zazen, que é a meditação zen budista, que é simplesmente você ficar no silêncio absoluto, né? E estar simplesmente presente, sem essa meditação que você tenta realmente não pensar em nada. Então tem dia que eu acordo e sinto de ficar aí 10 minutos fazendo um zazen. E tá tudo bem, aquela questão de que eu falei da rotina, que é a rotina não ficar monótona, né? Se todos os dias eu fizer exatamente a mesma coisa, ainda mais eu que sou meio, né, que sou geminiana, eu me canso. Então, tem dia que eu sinto de ficar mais tempo meditando e tá tudo bem, né? Então, é ter essa variação também dentro da sua rotina. A segunda dica são as afirmações. As afirmações eu comentei na última live bem por alto, que a afirmação te ajuda a fazer uma reprogramação das suas crenças, né? Pela repetição. Que é quando você muda a sua mente, né? Quando você muda a forma que você pensa, pode ser que você mude o seu subconsciente. E aí, o processo normalmente né? A gente tem alguma coisa no nosso subconsciente que traz um pensamento, que traz uma ação. O que a gente faz com a afirmação a gente fala alguma coisa que a gente deseja, que a gente quer alcançar, que a gente quer trazer para nossa vida, e pela repetição da fala, a gente começa a escutar a gente mesmo falando, e isso vai mudando os nossos pensamentos, que muda o nosso subconsciente. E aí pode ser, se todos os dias você fala que você dá mais preferência ao alimento saudável do que ao prazer, né? Do que o prazer imediato de algo que não é saudável, né? Então pode ser que um dia você tá lá, todos os dias você tá repetindo que você quer isso, que você dá mais valor ao que é saudável, ao que é mais saudável. E aí, beleza, no dia a dia você tá vivendo seu dia a dia normal, tem dia que você come que não é saudável, tem dia que você come que é saudável, até que um dia alguém vai te oferecer uma coisa e você simplesmente vai falar, não, acho que eu não quero, não é saudável. E aí você para e pensa, gente, peraí, eu não era assim. Então, pela repetição, então as afirmações ajudam muito. E aí, mesmo que a gente, né, mesmo no meu caso que tem o Theta Healing, que eu posso só fazer um trabalho de crenças e trocar o que tá me incomodando mais de forma imediata, ainda assim eu faço as afirmações. Porque são tantas coisas, né, que a gente quer melhorar na nossa vida, que às vezes você não vai ficar o dia inteiro, todos os dias, fazendo trabalho de crença em si mesmo. Então, eu uso todas as ferramentas que eu tenho, eu uso todas as formas que eu tenho. É tudo que eu tenho para me ajudar nesse processo. Então, eu uso as afirmações de manhã. Depois, então, a meditação, né, que vai trazer a paz. As afirmações te trazem esse poder de você reconhecer que você é merecedor, reconhecer que você tem potencial, reconhecer o que você quer.
Depois a gente tem as visualizações que vai trazer a inspiração, né? O que você quer fazer, como você quer fazer. Que às vezes a gente passa pelo dia só seguindo, né? Só fazendo o que tem que ser feito. E a gente não para pensar o que a gente quer daquele dia. Como que a gente quer que aquele dia aconteça, né? A gente fica no banco do passageiro, né? Deixando tudo ao nosso redor, todos, né? A gente vive apagando fogo, né? A gente deixa tudo que tá ao nosso redor controlar a nossa vida e a gente passa por ela. Mas quando a gente faz a visualização de manhã, é quando você tem um momento para você mesmo, para você se perguntar, peraí, né? Eu não quero que a vida me leve, eu não quero ficar o dia inteiro apagando fogo. O que eu quero pro meu dia? Como que eu quero que meu dia aconteça? Então, a gente usa a visualização porque é uma forma de conexão também com os seus desejos, com o que você quer para sua vida. Então, essa é uma outra atividade para você incluir logo pela manhã. Depois, o exercício físico, que vai trazer a energia, né? Que tem inúmeros estudos que já comprovam, né, os benefícios de tudo isso que eu tô falando, e o exercício é algo que vai te dar energia. Então, logo pela manhã, se você, né, faz uma caminhada, se você se movimenta, você acorda o seu corpo. E aí o seu corpo fica mais disposto, você vai ter mais energia para você seguir o seu dia e fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer. Depois tem a leitura, né? Que a leitura, ele fala muito sobre a questão de desenvolvimento pessoal. Porque no dia a dia do trabalho, né, quando a gente vai para nossa rotina, né, a gente foca muito nas nossas capacidades técnicas. Então, no trabalho, você tá ali pensando como que você faz aquilo do seu trabalho melhor. E a gente acaba esquecendo o desenvolvimento pessoal, que é o autoconhecimento, né? É o que tem em você, né? O que você precisa melhorar em você mesmo. Porque tem uma frase bem legal que eu vi no livro do Milagre da Manhã, que ele fala, você só é tão bom quanto o seu desenvolvimento pessoal. Não adianta você ficar querendo um sucesso estrondoso se você não melhora a si mesmo. Então, se você separa esse tempo de manhã para ter uma leitura que vai te trazer motivação, essas coisas de mudança de vida, né? Que vai te incentivar a criar novos hábitos, que vai te incentivar a ser uma pessoa melhor, que vai trazer tudo isso para você. Então, você também vai ter você consegue separar um tempo no seu dia para que você cuide de você mesmo. E a leitura ajuda muito, porque da mesma forma que a afirmação a gente fala e muda o nosso subconsciente, a leitura também é uma forma da gente mudar a nossa forma de pensar. Porque ali ele vai trazer outras ideias, coisas que você não pensou, ele vai trazer informações. Então é muito interessante a gente fazer essa leitura. Depois a gente tem o diário, que nada mais é do que algo que vai te trazer a gratidão. Você não precisa ficar ali escrevendo, querido diário, né? No dia anterior, ontem eu acordei tal horas, né? Conversei com fulano de tal. Você não precisa fazer isso. A questão do diário é quando a gente olha para trás e consegue ver coisas pelo qual a gente é grato, né? A gente trazer essa conexão, a gratidão é uma das vibrações mais elevadas que a gente tem, que permite a conexão com o divino, né? Que permite essa sensação de que tá tudo, que você aumenta a sua vibração e você atrai as coisas boas para sua vida, aumentando a sua vibração pela gratidão. E além da gratidão, uma coisa que eu faço né, no diário, né? Eu olho o que eu tenho para agradecer que aconteceu no dia anterior, mas eu também olho o que eu tive de desafio e quais foram os meus aprendizados. Né? Os aprendizados não necessariamente estão ligados com os desafios, porque eu posso ter tido um desafio que eu ainda não sei resolver, que eu ainda não tive o aprendizado, que foi só o desafio. E aprendizado é alguma coisa que eu aprendi no dia. Pode ser uma frase que alguém me falou, né? Pode ser algo que eu superei. Então, eu gosto de usar esses 3 tópicos porque ele traz uma clareza e me faz refletir sobre como foi o meu dia anterior. E tudo isso vai me trazer informações e trazer formas de me melhorar cada vez mais todos os dias. Então, eu uso essas 3 coisas no meu diário, né? Quais os desafios, aprendizados e a gratidão. Beleza. Aí, o que acontece? No livro Milagre da Manhã, ele sugere fazer um desafio de 30 dias, que ele fala 21 dias, que todo mundo fala 21 dias para criar um hábito,
No Milagre da Manhã ele fala o seguinte: os 21 primeiros dias é quando você supera aquela ideia de que é ruim. Então eu falei que os 10 primeiros dias é insuportável, mas depois que passa a fase do insuportável, ainda tem uma fase de desconforto. Você ainda não tem paixão, você ainda não gosta daquilo que você está fazendo. Então, você precisa de mais do que os 21 dias para que aquilo que você conseguiu superar, essa sensação de ser ruim, realmente se torne algo prazeroso e você inclua como um hábito. Então, ele fala um desafio de 30 dias. E eu fui fazer esse desafio de 30 dias. E eu encontrei muitos desafios de fazer esse milagre, principalmente porque quando você, né, trabalha no mundo corporativo, você tem um horário que você tem que começar a trabalhar e um horário para encerrar. Mas quando você trabalha por conta própria, você não tem muito esses horários, né? Tem dia que eu tenho coisa para fazer de manhã, tem dia que não, né? Que eu tenho coisa para fazer, mas é porque eu quero fazer, porque eu preciso. Não é uma coisa assim que eu tenho aquele horário igual de trabalho, né? Quando você tá ali batendo ponto. E aí, qual foi meu maior desafio durante todo esse período? O horário de acordar. Porque tinha dia que eu dormia cedo e acordava cedo, tinha dia que eu comecei a estabelecer como meta, independente da hora que eu for dormir, eu vou acordar a tal horas. E aí eu fiquei nesse lenga-lenga aí. Várias vezes eu escrevi no meu diário que meu desafio tinha sido acordar cedo. Meu desafio foi acordar cedo. E aí não adianta nada da gente ficar só olhando para esse desafio e não entender o porquê do que está acontecendo, né? Então, por que um diário, por que hoje eu uso tanto o diário? Para mim, o diário está sendo tão importante, porque é uma ferramenta de autoconhecimento muito, muito importante. Então, por exemplo, até uma semana atrás, eu consegui, olhando para isso, me questionando sempre qual que era o meu desafio, por que eu estava com aquele desafio, eu fui conseguindo identificar o que me atrapalhava a dormir mais cedo, né? O que me atrapalhava a acordar mais cedo. E aí eu ia adaptando o meu dia para ver se no dia seguinte eu acordava melhor. E isso foi acontecendo muito tranquilo, foi muito bem. Até que na semana passada, quando eu comecei as lives, a coisa começou a desandar um pouquinho. E aí eu fui e aí o porquê do diário ser tão importante. Aí eu fui percebendo por que para mim as coisas estavam desandando. Então, por exemplo, quando eu faço uma live, por mais que eu falo de temas muito, às vezes, práticos no dia a dia, mas eu trago, né, eu gosto muito de uma frase de uma mestra minha, que é: no mundo espiritual não tem cerquinha, e eu falo que também não existe divisão entre o nosso dia a dia e a espiritualidade. Então, tudo que eu faço, eu trago a espiritualidade. Então, quando eu tô fazendo essa live com vocês, quando eu tô gravando um vídeo, eu não tô aqui só jogando conhecimento, só jogando aquilo a minha experiência e os meus aprendizados, né? Quando eu faço essa live, antes de fazer a live, eu monto o meu altar. Eu faço as minhas orações, né? Eu estabeleço um campo de energia, eu me conecto com vocês energeticamente. Eu me conecto para sentir quais são as demandas, né? Para deixar fluir, para que vocês se sintam confortáveis com o que eu tô falando. Então eu faço toda uma preparação energética e eu me coloco aqui energeticamente. E mesmo que eu faça tudo isso com a ajuda do Reiki, né, a partir do 7º plano do Criador, com essa energia divina, ainda assim eu tô tendo muita troca de energia com todo mundo que tá assistindo. E como, né, um dia eu vou falar mais sobre isso, mas a gente fala que não existe tempo e espaço, eu não tô me conectando só com quem tá aqui nesse momento assistindo essa live agora, assim, ó, ao vivo. Qualquer pessoa que assistir esse vídeo depois, eu nesse momento estou me conectando com ela. Então eu percebi que depois das lives, né, eu tinha um desafio maior de dormir, eu tinha mais dificuldade de dormir depois das lives, porque eu ficava mais agitada. E demorando para dormir, eram dias que a minha média de sono por noite, eu me sinto satisfeita, né, eu me sinto bem. Se eu dormir 6 horas por noite, eu acordo tranquila. Mas depois que eu faço as lives com vocês, são dias que eu preciso de 8 horas de sono. Então, o diário é isso. Eu fui percebendo pelas minhas atitudes, pelo que tinha acontecido no dia, eu consigo ver o que está me atrapalhando até a minha rotina. E é importante a gente escutar o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tô vendo que toda vez que eu faço live, eu fico cansada, né? Eu fico agitada, eu demoro para dormir. E quando eu durmo por mais tempo, e aí eu acabo acordando muito mais tarde, o que eu posso fazer
para melhorar isso para mim? Então, autoconhecimento. Olha, se eu tô fazendo isso e eu sinto que nesse meu caso é uma questão energética, então eu preciso ver como trabalhar minha energia para me acalmar logo depois que eu faço as lives, para desconectar, me recarregar e conseguir ter um sono melhor. Então eu já coloquei na minha agenda uma tarefa que é fazer uma compra aí de ervas para fazer um banho de ervas logo depois que eu terminar a live. Né, que eu ainda não tenho essas ervas ainda, tenho que fazer meu pedido, mas é uma solução que eu já encontrei para permitir que eu melhore isso. Outra coisa que aconteceu nesses dias, né? Eu estou acompanhando algumas coisas que são à noite. Então, por exemplo, eu tenho. Eu tô fazendo a live com vocês agora, né? De 7 às 8. Depois de 9 às 10, que tá indo até umas 10 e meia, eu tô fazendo o xamanismo em perspectiva, né? Então eu tenho mais coisa, né, que tá acontecendo à noite. Além disso, antes da live, às 6 e meia, mais ou menos, tem uma outra jornada que tem meditação e tudo mais que eu tô fazendo, então eu acabo que faço ela só depois que termino o xamanismo. E tudo isso vai fazendo com que eu durma mais tarde. Então eu reconheço isso em mim, reconheço essa minha demanda, reconheço que o meu corpo precisa descansar, e aí eu não fico na culpa de que eu precisava acordar às 5 horas da manhã. Eu não fico me cobrando porque eu me conheço e eu entendo as necessidades do meu corpo. Então é aí que a gente entra com a espiritualidade, que a gente entra com o sentido e olhar para dentro e com o autoconhecimento dentro da rotina. Não adianta a gente ter uma rotina automática. Não adianta a gente ter uma rotina que seja só pela rotina, só porque vai me trazer mais produtividade, só porque, entendeu? Só porque a galera fala que é bom e aí você se culpa quando você não faz. Você tem que juntar a sua rotina e tem que juntar os seus hábitos com as suas necessidades, com as necessidades do seu corpo, com as necessidades do seu dia a dia, e aí você adaptar tudo isso. Então, por que, por exemplo, o silêncio é importante de manhã e a visualização é importante? Se eu acordo de manhã, faço um silêncio, me conecto comigo mesma e eu sinto o que meu corpo está pedindo naquele dia, eu já sei qual que é o exercício que eu vou fazer. Eu já sei se eu tô cansada e eu quero fazer só um alongamento, se meu corpo tá pedindo para eu me esticar. Se eu faço uma meditação de manhã, eu já consigo ver que nesse dia eu tô animada e eu quero, sabe, extravasar, né? Ou então eu tô com muitos pensamentos. Não adianta eu fazer um alongamento, né? Num dia que eu tô assim com a mente a mil e eu mal consegui meditar. Se eu tô com a mente a mil, de manhã eu vou olhar para tudo isso na minha meditação e falar assim, acho que hoje é um dia que eu tenho que correr, é um dia que eu tenho que fazer um exercício aeróbico, porque aí eu libero toda essa energia e isso vai me ajudar a liberar os pensamentos. Então, a rotina é você adaptar a sua rotina, né, e os seus hábitos junto com o seu sentir, junto com o que você precisa de verdade, junto com o que o seu corpo pede. E aí eu vou dar mais uma dica sobre como integrar, que é o que eu tô... E aí, de novo, gente, é uma coisa que eu tô fazendo agora, é uma coisa que eu tô sentindo, que eu tô experimentando, mas que tem dado certo pra mim, né? É você olhar qual que é a energia do dia, né? Muita gente não acredita muito, né, na astrologia e tudo mais, na influência da lua, mas eu já percebi como que isso tem influência pra mim e como mulher, né, como que a minha própria menstruação também faz muita diferença, né, no que eu tenho de energia. Então, quando a mulher está menstruada, normalmente é um momento que você tem mais criatividade, mas que você não vai querer ficar correndo, entendeu? Você não vai querer fazer aquele exercício de muita intensidade. Então, é um momento que eu já paro e já vou querer fazer uma coisa mais tranquila e que eu vou olhar para o meu trabalho e vou ver qual que é o meu to-do do mês, né, da semana, e já vou olhar para aquilo ali e falar assim, o que eu tenho para fazer que tem conexão com o momento que eu tô vivendo, com a minha demanda que é muito mais criativa do que uma coisa de pressão, né, e de estresse. Então a gente vai adaptando a nossa rotina de acordo com o que a gente sente, de acordo com qualquer energia da lua. Por exemplo, se a lua tá
em Virgem é uma coisa mais organizada, então é bom para você revisar suas rotinas, estabelecer essas coisas, né? Se tá lá em Gêmeos, você tá com a comunicação aflorada, então às vezes você vai querer comunicar alguma coisa, aparecer mais no Instagram. Então eu vou adaptando toda essa minha rotina ao que o meu corpo pede, à energia do dia, e eu vou usando isso e vou refinando a minha rotina. E a gente sai do automático, a gente sai desse estado de que a gente precisa só trabalhar e só produzir. E a gente usa o automático da rotina, que é só eu vou fazer essas atividades, mas você sai da monotonia usando o seu sentir, usando qual que é a demanda do seu corpo. E é bom a gente estabelecer as nossas metas e as nossas prioridades, porque, por exemplo, hoje a minha prioridade é dormir pelo menos, então, 5 horas por dia, né? Às vezes eu tento 6 mesmo, eu coloco o mínimo é 6. Então, não importa a hora que eu vou dormir, né? Como eu, no meu caso, no meu trabalho, eu tenho essa flexibilidade, para mim é muito mais importante eu dormir as minhas 6 horas, porque eu consigo trabalhar muito melhor no dia seguinte, ainda mais, né, que eu faço atendimento, que eu preciso estar presente, eu preciso, né, tá 100% mesmo naquilo que eu tô fazendo. Então, é mais importante eu dormir do que priorizar eu acordar tal horas. Então, se isso é mais importante, se eu não estou conseguindo dormir mais cedo por todas as atividades que eu estou tendo à noite, que eu não consigo passar para o dia seguinte, né, que eu não consigo fazê-las mais cedo, então eu adapto a minha rotina para conseguir encaixar isso na minha vida e de acordo com as minhas demandas e continuar tendo uma rotina e que essa rotina seja saudável e agradável. Então eu acordo mais tarde, mas eu acordo e faço meu milagre da manhã. Eu acordo, faço a minha meditação, faço a minha visualização, faço as minhas afirmações, faço um exercício físico, faço a minha leitura e faço a minha escrita. Uma última técnica que eu vou trazer, que é o Bullet Journal, que é o que eu tô experimentando tem aí 2 semanas. Isso, 2 semanas, e tá fazendo muita diferença, eu gostei muito. E aí, se vocês pesquisarem na internet sobre o Bullet Journal, vocês podem. Tem, assim, cada pessoa dá. O bom do Bullet Journal é que cada um vai adaptar a sua própria necessidade. E o Bullet Journal tem me ajudado muito, porque eu era aquela pessoa que tem muitas ideias, tem muitas coisas na cabeça, mas eu não anotava em nenhum lugar, eu não me organizava, né? Deixava isso se perdia e confiava que o meu cérebro ia trazer para mim aquelas informações que fossem mais relevantes do momento certo. Às vezes, assim, né? Na maioria das vezes, muitas vezes até funcionava. Mas tem algumas outras coisas que eram menores, né? Que são importantes, mas que eu acabava, que às vezes, né, no meu subconsciente não tinha tanta importância, que eu deixava de fazer. E nem por isso significa que eu não deveria fazer aquilo. Então, eu comecei a usar o Bullet Journal, que depois... vou até pegar aqui para mostrar para vocês como que funciona. Que ele é bem simples. E a outra coisa que ele tem me ajudado é a questão dos mini hábitos, que não é só para os hábitos, a gente funciona para as metas também, né? O que eu quero fazer daqui a um ano, o que eu quero fazer para chegar nesse lugar daqui a um ano, o que eu preciso fazer em 6 meses, para chegar nesse lugar em 6 meses, o que eu preciso fazer por mês, para fazer isso por mês, o que eu preciso na semana, o que eu preciso no dia. Então, o Bullet Journal tem me ajudado muito a ter esse foco, né, do que eu preciso fazer e a liberar as coisas da minha mente e focar realmente e fazer aquilo e dar prioridade no meu dia a dia. E pra mim, né, uma coisa que é legal do Bullet Journal também, nos meus stories eu posto a foto sempre com a agenda, que é o sincronário, que depois eu falo mais, mas que é uma outra forma de contar o tempo que eu sigo, que não o gregoriano. E não existem muitas agendas, né, legais, né, ou adaptadas da forma que eu quero, que seguem o sincronário. E o Bullet Journal me permite fazer aquilo que eu quero da forma que eu quero. Então, por exemplo, vai estar invertido, né, por causa do vídeo, mas aqui eu coloco o calendário, né, o mensal, e eu tenho a meta do mês. Qual que é a minha meta nesse mês? Depois eu tenho o detalhe do mês e cada dia, cada semana, eu escrevo o que eu preciso fazer naquela semana para alcançar aquela meta daquele mês. Né? Tem aqui a página da gratidão, das coisas que eu vou incluindo. E aí a gente chega nas tarefas. E qual que é o legal das tarefas?
Ele é um sistema muito simples, que ele usa assim, você põe um pontinho para coisa que você tem que fazer, uma bolinha vazia, né, para coisas que são eventos e um tracinho como notas, né, coisas que você tem em site e não tem que fazer, mas você quer anotar em algum lugar. E o legal disso é que como ele não tem um formato, todo dia, tudo que vem na minha cabeça eu vou colocando. Gente, às vezes eu pego o bullet journal e deixo do lado da minha meditação, porque na hora que eu tô meditando, às vezes vem um insight, vem uma coisa, eu anoto para que eu não perca, né? E fica anotado e eu consiga concentrar e liberar o pensamento e focar melhor na meditação, inclusive. Então, às vezes quando eu tô com muitas coisas na cabeça, eu já pego o bullet journal logo pela manhã já, e durante a meditação eu já vou liberando tudo. Antes de dormir, às vezes eu deixo do lado da cama, porque se eu tiver com muita coisa e não estiver conseguindo dormir, eu às vezes anoto tudo isso, que isso também ajuda a liberar para dormir melhor, enfim. E aí eu consigo ver todas as tarefas do dia, e aí quando termina o dia eu vejo o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou passar pro dia seguinte, o que eu anotei, mas que não era importante, eu deixo lá. E aí no final do mês você consegue revisar todos aqueles pontinhos que você anotou, para você ver o que você realmente precisa fazer ou não. Então não é um sistema que é aquele monte de to-do que você precisa fazer. É uma forma de você liberar a sua mente mesmo. E aí depois na revisão você traz o autoconhecimento, você vê o que fez, o que não fez. Você consegue ter aquela questão, né, da gratidão, desafios, aprendizados e ainda consegue priorizar. Porque se no primeiro dia do mês você escreveu que você tinha uma tarefa, chegou ali no final do mês e aí você viu que você não fez, é o momento de você pensar, eu realmente preciso fazer isso? E aí você escolhe se você vai levar essa tarefa pro mês seguinte ou se você vai cancelar ela, se você não vai fazer mais. Então é um método que tem me ajudado muito. Recomendo recomendo vocês pesquisarem, né, sobre isso, quem tiver interesse. E tem algo que realmente assim tá fazendo muita diferença no meu dia a dia. Eu que não era organizada. É uma coisa que tá me ajudando bastante. Bom, espero que tudo isso tenha ajudado na questão. Eu trouxe algumas ideias, igual eu falei, eu não sou a melhor pessoa do mundo. A questão de rotina é uma coisa que eu tô aprendendo e vivendo no meu dia a dia. São desafios que eu tô encontrando diariamente, superando esses desafios à medida que eles vão aparecendo. Eu mesmo tô encontrando meu equilíbrio no meu dia a dia, né, entre a rotina, o que precisa ser feito, e o que eu entendo que é importante dentro desse equilíbrio, dentro da espiritualidade. Então eu tô encontrando esse equilíbrio, tô compartilhando com vocês as coisas que eu passei nesses últimos 2 meses, o que me ajudou, o que foi difícil, para que vocês também consigam fazer isso e não percam a esperança, assim, né? Uma hora dá. Gente, sério mesmo, assim, se eu fico pensando, se eu tô conseguindo fazer isso, é tipo, meu Deus, que coisas maravilhosas, assim, do tipo, tanto que eu já evoluí, porque eu já tentei de tudo, gente. Eu já tinha tentado fazer agenda trocentas vezes. Nossa, todo ano eu comprava agenda. Eu parei de comprar agenda com data, porque, sério, eu preenchia uma semana e nunca mais. Aí chegava lá no meio do ano, eu preenchia outra semana e nunca mais. E eu tenho usado tudo isso hoje mesmo, realmente tem me ajudado muito. É algo que eu tô conseguindo fazer isso, é o mais importante, né? Eu estou conseguindo fazer porque eu olhei para todas essas questões, né? Olhei para motivação, olhei para os meus mini hábitos, olhei para o que eu precisava melhorar, eu reviso todos os dias. Tudo isso me ajuda a estabelecer essa minha rotina. E assim a gente chega na última live dessa jornada. Lembrando que essas lives foram a parte mais teórica que eu quis compartilhar com todo mundo mesmo, né? A última eu já deixei lá no IGTV, essa eu também vou deixar. Todas elas eu vou colocar no YouTube, vou colocar o link do canal em breve para vocês. E essa jornada é porque eu trouxe essa parte teórica, porque a partir da semana que vem a gente começa uma mentoria em grupo, que é pra gente usar todo esse conhecimento teórico e colocar em prática, né? Eu vou trazer dentro da mentoria, dentro dos encontros, né? Eu vou conduzir as meditações, eu vou trazer algumas questões energéticas que vão facilitar o processo, né? Tem a troca de informação entre o grupo, para que tenha cooperação, para que todo mundo se ajude. Faz muita diferença se você tá fazendo uma jornada com alguém ou se você tá fazendo sozinho, porque é o ambiente, né? São as pessoas que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo. Então, se você chegou até aqui, se tá vendo essa live, se você tá aí, né, no desafio da quarentena, seja pela dificuldade de você não saber o que você quer no seu trabalho, de não estar tendo motivação, de estar sentindo que precisa de algo a mais,
e tá precisando encontrar esse porquê e ainda assim se organizar, como equilibrar tudo isso, né? Como ter essa parte racional, como ter essa parte do dia a dia, né, do material e ainda assim ter esse contato com o fluxo, com a espiritualidade, de se encontrar com você mesmo, com o seu coração. Então, fica aí o convite para a jornada. Quem tiver interesse, me procura. A gente vai começar na segunda-feira, são 4 encontros. A gente vai trabalhar cada um desses temas da Lives em um encontro. E começa segunda-feira à noite. Então, se tiver interesse, me procura que eu dou mais detalhes. E aí, depois que começar a jornada, eu vou começar a falar também aqui um pouquinho mais do Theta Healing, que a gente eu já posso dar o curso básico online, então em breve eu vou montar uma turma para quem tiver interesse, quiser essa ferramenta aí para o dia a dia também, para ajudar. Eu vou começar a falar um pouco mais disso a partir das próximas semanas. E o último recado é que amanhã eu vou fazer uma live com a Veridiana, que eu vou falar justamente como o Theta Healing pode ajudar no nosso trabalho, nas relações profissionais, né? Como que eu usei o Theta Healing para melhorar o meu trabalho quando eu estava no mundo corporativo, como eu usei o Theta Healing para conseguir criar o melhor cenário possível para minha demissão, né, para o meu pedido de demissão, e como que eu uso o Theta Healing hoje, né, para parte de clientes, para isso que eu tô fazendo aqui no Instagram, enfim. Então vai ser uma conversa super legal, bem descontraída, né, com essa minha irmã de alma maravilhosa. Então se vocês tiverem interesse, quiserem saber, vai ser às 4, mas eu acho que ela tá deixando ela salva. Depois eu confirmo, então fica o convite. Me falem aí se fez sentido, se tem alguma dúvida. Podem escrever aí, agradeço aí quem ficou até o final ou quem tá assistindo depois, também se quiser comentar comigo depois o que achou. Sintam-se à vontade para comentar. Vai ficar no IGTV, então se alguém entrou aí no meio do caminho, né, e quiser ver o início também, é só ver depois, vai ficar aí disponível. E é isso. Espero que tenham gostado. E outra coisa. Hoje uma amiga minha falou, né, nossa, Daila, essas coisas que você tem postado tem me feito pensar muito, né, e questionar muitas coisas. E aí eu ainda nem respondi, né, porque eu tava na preparação aqui da live, mas se vocês acham que tudo que eu tenho postado tá ajudando a questionar, né, o seu dia a dia, a sua vida, a forma que você pensa, eu comentei, né, que eu tive uma ideia de uma série que eu vou lançar no mês que vem, no final do mês, na verdade, no YouTube, que vai trazer ainda mais questionamentos, que vai ser muito interessante. Então, aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, porque o meu objetivo é esse, entendeu? Eu quero que vocês questionem mesmo o que vocês fazem, como vocês fazem, né? Sair do automático, sair do que a sociedade quer, do que é a estrutura para que a gente possa criar uma realidade muito melhor, para que a gente possa viver muito melhor. Então, ótimo, né? Fazer teta no dia a dia, assim, ajuda muito. E é isso, depois eu vou programar outras lives também. E, enfim, depois me falam o que vocês gostaram também, ok? E é isso, vou deixar aqui salvo pra quem entrou aí agora e quiser assistir, enfim. E gratidão, gente, muito obrigada. Vou dar essas dicas todas aí de dicas do Theta no dia a dia, que nossa, realmente faz muita diferença, gente. Theta Healing mudou minha vida, assim, não só ele, né, eu tenho várias outras técnicas, mas é o que eu comentei na live passada, né, o Theta Healing faz com que as coisas mudem de uma forma muito rápida, né, então ele potencializa muito o que a gente tem. Então, vou fazer essa aí, vou pensar nessas lives do Theta no dia a dia, como que eu uso o Theta no meu dia a dia. Vou lançar essas lives aí em breve. Valeu aí pela dica, né? Bom, é isso então, gente. Boa noite. Né? Daí já tá quase chegando o final de semana, né? Aproveitem, né? Fiquem em casa quem puder. E é isso, a gente vai se falando.